2026, incluir pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade na sociedade é um dos principais objetivos de um instituto que existe há quase 20 anos na capital paulista. A gente conversou com um representante dessa instituição para trazer um pouco mais de informações, um pouco mais de inspiração também, de solidariedade aqui na Band News nesse fim de ano. Sabe quem conversou? Foi Sheila Magalhães. Nessa época do ano, a gente costuma fazer balanços em diferentes setores da economia, principalmente, não é? Mas aqui na Band News FM, a gente decidiu trazer um olhar também para aquelas organizações e institutos que fazem um trabalho super sério de, por exemplo, promoção da inclusão. Esse trabalho, por exemplo, do Instituto Olga Cos, que, aliás, tem um trabalho belíssimo já há 2 décadas nessa promoção. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazer um pouco do balanço do ano, mas uma projeção desse tema que precisa cada vez mais de atenção e de um envolvimento maior da sociedade. Comigo está, a partir de agora, o presidente do Instituto, Wolf Cos. Muito obrigada por atender a Band News FM. Eu que agradeço. Bom dia aos telespectadores, aos ouvintes, aliás. A você. E quando eu falei muito obrigada, e quando eu falei aqui sobre um trabalho que é realizado de maneira muito séria, a gente tem trazido muitos destaques daqueles institutos e organizações que são parceiras do Instituto Band, e é o caso exatamente do Instituto Olga Cos. Queria ouvi-lo um pouco sobre o balanço desse ano. São mais de 36 mil pessoas atendidas pelo Instituto, mais de 220 projetos realizados. Quais os principais resultados desse ano e quais as perspectivas, previsões para 2026? Bom, o principal resultado desse ano foi ter conseguido implantar a implementação dos nossos institutos em Brasília e no Rio de Janeiro. Era um desejo muito grande do Olga São Paulo em ampliar sua atividade. E aí nós conseguimos consolidar Brasília. Brasília hoje já tem mais de 2 mil atendidos. E se Deus quiser, ano que vem, nós teremos muito mais parceiros lá. E o Rio de Janeiro, que nós já temos hoje 1.000 participantes. E as nossas corridas, tanto no Rio e Brasília, que é apoiada por vocês aí da Band, estão consolidadas, assim como a de São Paulo, e sendo a maior evento de causa do Rio, Brasília. E, aliás, falando dessa consolidação, de ser uma referência mesmo na inclusão de pessoas com deficiência no Brasil, já desde 2007, o que é parte dessa história para que hoje o Instituto seja essa referência? Eu acho que virar referência foi uma equipe maravilhosa que abraçou a causa. Porque aqui no Instituto, todos os nossos parceiros e nossos colaboradores, eles veem a causa como se fosse deles. E você, abraçando uma causa, você faz o crescimento ser exponencial, porque cada membro da equipe atende as pessoas como se fossem seus parentes. Isso faz a diferença, que é trabalhar com amor, né? Hoje eu estava falando e revendo as parcerias que nós temos, né? O Instituto Band foi o primeiro parceiro nosso. Antes da gente ter a qualificação de OCIP, um dos fundadores, um dos herdeiros do Band, já me ajudava na aprovação e o regulamento do Instituto. Nós temos um carinho muito grande com a Rádio e TV de vocês, porque eu, quando cheguei em São Paulo, há 42 anos atrás, fui acolhido pelo fundador do Grupo Band. O seu João, ele sempre me acolheu como um amigo, como um querido, e sempre me ajudou.
Eu sou muito grato à Rádio TV Bandeirantes por essa parceria, pelo incentivo que eles dão ao nosso Instituto, pelo apoio que eles dão. Aliás, não é só o Instituto Olga Costa, são todas as causas inclusivas, o Instituto Band e a Rádio TV Bandeirantes acolhem todas as causas indistintamente. E nós somos gratos a isso. O segredo do sucesso é ter parceiros maravilhosos, como vocês, como o Bradesco, como diversas outras organizações que nos apoiam e nos apoiam. Quais são hoje os principais projetos tocados pelo Instituto, especialmente quando a gente fala na área da cultura, com as oficinas artísticas e também na área do esporte? Nós temos hoje 3 viés, né? 3 áreas de atuação. A primeira foi onde o Instituto nasceu, foi na cultura. Nós temos oficinas de arte plástica, nós temos oficina de música, nós temos oficina de dança, nós temos oficina de fotografia e nós temos oficina de teatro. Aliás, o nosso concerto, que é uma vez por ano, que era chamado de Concerto da Cidade de São Paulo, no dia 27 de dezembro, se tornou o Concerto da Cidade de São Paulo, por homologação da Prefeitura, pelo prefeito, e ele esse ano será realizado na última quinta-feira de novembro, no Teatro Municipal, já com o Concerto da Cidade de São Paulo. E se Deus quiser, no ano que entra, nós vamos transformar esse concerto também indo para o Rio e para Brasília. Ai, que legal, hein? Complementando, na área de esporte, nós temos karatê, taekwondo, judô, capoeira, futsal e basquete. E temos as corridas de ruas e as corridas kids, tanto no Rio, Brasília e São Paulo. As corridas kids desse ano serão 2 aqui em São Paulo e são totalmente gratuitas. Que é muito legal quando a gente observa os projetos, e um dos diferenciais do Instituto Olga é a convivência entre pessoas com e sem deficiência nesses projetos, né? Que impactos essa interação no dia a dia tem dos participantes e tal, e na redução de barreiras, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Redução de barreiras, redução de obstáculos sociais. Eu acho que o principal obstáculo social eu não sei como lidar, eu me afasto. Esse é um problema grande da inclusão, né? Eu não sei como lidar com uma pessoa com algum tipo de deficiência, eu prefiro me afastar dela do que tentar conviver, né? Nós temos hoje 5 variáveis que promovem a inclusão, né? Que são a arquitetônica, que faz com que eu possa vir e vir, né? O acolhimento, que é a atitudinal, como é que eu acolho uma pessoa com ou sem deficiência, né? Metodológica, como é que eu faço isso virar natural, comunicacional, como é que eu me comunico, e atitudinal, comunicacional, metodológica, arquitetônica e programática. Como é que eu me programo, como é que eu programo uma empresa para isso se tornar natural? Então, pensando nisso, o Instituto aprovou no INMETO uma métrica que mede isso no ambiente de trabalho. E a senadora Mara Gabrilli fez um projeto de lei para que essa métrica seja incluída na Lei Brasileira de Inclusão.
isso seria uma atualização na Lei Brasileira de Inclusão. Então, essas variáveis, se medidas uma escala binária, sim ou não, e com uma entrevista estruturada, permite que empresas como a Band, como o Olga, como diversas outras empresas que pratiquem inclusão, tenham um selo de ser inclusivo. Mas não um selo qualquer, um selo reconhecido pelo INMETA. Seria a valorização das empresas que praticam desde já a inclusão, uma forma metodológica de fazer um programa para que uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, e eu falo isso porque a maior deficiência no Brasil é a vulnerabilidade social, fizeram um programa inclusivo para fazer com que as pessoas cresçam no ambiente de trabalho, por si só, ela vencerá os obstáculos da vida e se incluirá socialmente. Perfeito. Agora, quando a gente pensa na atuação do Instituto Olga e olha para a sociedade, o senhor enxerga hoje que o brasileiro, a sociedade, está mais envolvida com esses assuntos? As empresas, como o senhor estava mencionando, né, com esse selo, as empresas, até pelas preocupações com ESG, também mudaram o seu olhar em relação à inclusão? Tem melhorado isso? Embora a gente ainda tenha um caminho aí pela frente, mas o senhor percebe essa mudança? Olha, se você for olhar historicamente, né, a história é o estudo do passado para a compreensão do presente, que depende do futuro. Historicamente, há um século atrás, nós excluímos qualquer tipo de deficiência, né? A deficiência intelectual era conhecida como excepcional, como diversos apelidos pejorativos, né? O surdo, o mudo, o cego tinham poucas oportunidades, o cadeirante tinha pouca oportunidade, e isso, nesse século, ele vem ganhando espaço e a sociedade vem mudando a forma de agir. Nós atendemos por ano, aqui no Instituto, 10 mil participantes. Há 20 anos atrás, quando nós abrimos o Instituto, nós começamos trabalhando com 2 turmas de 9 participantes cada uma. Hoje nós atendemos 6.500 em São Paulo, 1.800 em Brasília e 1.000 no Rio de Janeiro. A dificuldade que a gente tinha de que a sociedade abraçasse essa causa, hoje a gente vê que as causas, as deficiências intelectuais e físicas estão mais inclusivas. É step by step, é passo a passo, degrau a degrau, e na medida que uma rede como uma Band faz questão de vir a público falar sobre isso, isso vai fazendo com que o nosso comportamento social mude e tenha um olhar diferente. Eu sou muito grato a vocês e sou muito grato aos 184 patrocinadores que nos apoiam. Durante esses 20 anos, nós sempre tivemos ajuda da sociedade civil em si, dos governos, tanto municipais como estadual e federal, e principalmente vocês da mídia, que sempre nos apoiaram e abriram espaço para falar que inclusão é um dever de todos. Sem dúvida. A atuação do Olga também busca influenciar a formulação de políticas públicas. Como é que estão essas relações e propostas para o poder público e uma mensagem final aqui de como a inclusão pode construir uma sociedade mais justa? Nós temos no PL da Mara Gabrilli,
para mudar a lei de inclusão, fazendo com que o ambiente de trabalho seja mais inclusivo. Isso é fundamental para a gente. Esse PL nasceu ainda quando o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, era deputado federal, ele ainda ele está ministro, porque ele nos ouviu na Câmara, em audiência pública, e nos apoiou em formular essa emenda, tanto na Câmara, que foi abraçada pelo deputado Antônio Brito, da Bahia, quanto pela Mara Gabrilli no Senado. A gente espera que no ano que vem a Câmara e o Senado consigam pautar essas emendas para que a gente possa ter uma lei, não uma lei punitiva, mas uma lei meritocrática, né, que faça com que as empresas busquem realmente a fazer a inclusão através de uma meta, e não só através de discurso, né? Porque poucas empresas são como os nossos patrocinadores e como vocês e várias outras mídias que não apoiam, que fazem inclusão todo dia, né? Tem muita gente que tem só o discurso. Isso fica perceptível. Quero agradecer demais aqui essa entrevista, essa conversa com o doutor Wolf Koss, presidente do Instituto Olga Koss. Muito obrigada pela atenção com os ouvintes da Band News FM e um ótimo 2026 para vocês. Você também.